ao vivo. Ver se entrou o povo. E Delberto Luciano. Delberto. Boa noite, Delberto. Aumentou o som aí. Se o som tiver on, avisa aí, pessoal. Delberto. Renato. Fala, Renato. Compartilhando. Dona Maria José está assistindo. Dona Maria José. O Nadson. Deus abençoe a senhora. Nadson. Tânia. Tânia. Dona Maria José deu boa noite, graça e paz. Graça e paz, Dona Maria José. Leonardo França. Oi, Leonardo. Firme e forte. Botou no formato da live esta semana, consigo acompanhar ao vivo. Tá estudando os anjos? Leonardo. Seu Simeão, boa noite, irmãos. Boa noite, seu Simeão. Dona Maria José falou que está bonito o visual. O Xande. Fala, Xande. A Tatiane, mas o Paulo, né? Tatiane. Jaqueline. Jaque. O João Luiz da Silva, boa noite. Durval e Celi. Boa noite. A Kátia, boa noite, pastor. Kátia. Boa noite, Kátia. Seu Simeão, Maria Helena também, tá junto lá, seu Simeão. Dona Maria Helena. Boa noite. Deus abençoe a senhora e o seu Simeão. O Leonardo colocou, firme e forte sim, presbítero Durval, estudando sim sobre anjos e passei adiante. Isso mesmo. Passa adiante. Tirando as dúvidas, né, Leonardo? Marcelo Rodrigo, boa noite, pastor, um abraço. Boa noite, Marcelo Rodrigo. Deus te abençoe. Ué? Tá bom. Cheguei. Tá bom, continue, ué. Tá bom. Perdi. Dona Maria José colocou, pastor, é assim mesmo, tudo que é novo, a gente apanha até aprender, não se assuste. Logo o senhor estará craque nas lives. Celso Júnior. Celso Júnior. Boa noite, Celso Júnior. Como você vai? Tudo bem? Seu Ideguartuí, Pacheco de Almeida, ele está assistindo. Seu Ideguartuí. Cadê esse aqui, ó?
Eduardo. Fala, Eduardo. Adilson Góes. Adilson Góes. Tá dando boa noite, irmãos. Boa noite, Adilson. Eduardo deu boa noite. Boa noite, Eduardo. Ângela. Ângela. Deus abençoe, Ângela. Tá dando boa noite. Boa noite, Ângela. E Cláudio. Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio. Deu boa noite, Prefeito Duval e irmãos. Boa noite, dona. Eduardo, doutor, dona Celice, cinegrafista. Edilson Mauri Lazarotto, boa noite, tudo bom com vocês? Tá perguntando. Edilson, Mauri, Deus te abençoe, tudo bom aqui? E contigo? Tudo bem? É isso aí, Edilson. Com Cristo tudo vai muito bem. Maciel, mas é Madalena, né? Isso, Maciel. E o João Luiz da Silva está agradecer as orações pelo senhor Eni. Santa Rosa, né? Está se recuperando. Dona Edna, boa noite. Dona Edna, boa noite. Deus abençoe. João está agradecendo a oração pelo seu Eni, está se recuperando bem, graças a Deus. Seu Erni. Agradecer orações, seu Eni. Erni. Erni. O João está agradecendo. Ana Paula de Adilson está assistindo, Ana Paula Santos. Caroline. Alô, Ana Paula. Caroline. Alfred Alves, boa noite, reverendo Duval. Boa noite. Falando aqui de Caçu, Goiás. Deus abençoe você aí, meu irmão, e toda essa terra bonita de Goiás. Ana Paula deu boa noite, irmãos.
Oi, Ana Paula, boa noite. E já compartilhou. Dona Edna falou, o Jonas tem novo ajudante? Mudou, Dona Edna, agora tem uma ajudante. Celi agora é a nova cineasta. Dona Maria José falou, é a Celi Ferreira da Rocha que está ajudando? É. Sou eu, Dona Maria José. Dona Terezinha, boa noite, irmãos. Dona Terezinha. Leonardo França, já entrou, mas foi Palminha. É isso aí, Leonardo. A Ana Paula colocou, Adilson, essa nova ajudante está se saindo muito bem. Obrigada, Ana Paula. Brenda da Rocha, boa noite, irmãos. Alô, Brenda. Leonardo França, que benção, Dona Celi. Na live também. Obrigada, Leonardo. Amém. Deu boa noite. Boa noite a todos. Ângela, uma boa locutora, Celi. Ângela. Isso aí, Ângela. A Dona Terezinha falou, uma ajudante abençoada. Tá vendo, Dona Terezinha? Você é a SAF em ação. Dona Edna, eu tô bem-vinda, Celi. Dona Terezinha compartilhado. E Delvane Duarte, boa noite, irmãos. E Delvane Duarte. E Delvane Duarte, seja bem-vindo. Deus te abençoe, querido. Deu boa noite, irmãos. Boa noite para você também. Dona Maria José botou verdadeira auxiliadora. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião de oração com o estudo bíblico da Palavra de Deus. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos imensamente, ó Pai, pelo privilégio que tu concede a cada um de nós, de podermos, ó Pai, estudar a tua palavra livremente, de podermos, ó Deus, elevar nossos pensamentos a ti em oração. Clamamos a tua bênção, ó Deus, para o nosso país, para todos os crentes que aqui vivem, para todas as igrejas que são sérias diante da tua santa presença, que ensinam a tua palavra. Ajuda, Senhor Deus, a cada um de nós a continuar nesta caminhada. Obrigado, ó Deus, por esse dia. Abençoe todos que estão na live e aqueles, ó Deus, que precisam da tua ajuda. Atende segundo os teus propósitos e a tua soberana vontade. Perdoa o nosso pecado, as nossas falhas diante de ti e nos oriente cada vez mais ao que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos estudar uma oração muito especial. A oração de Jesus Cristo no Getsêmani. No momento em que ele antecede a sua partida, no momento que ele vai a caminho da cruz, então ele tira um momento a sós com o Pai e vai ali elevar os seus pensamentos ao Senhor Deus. E nós vamos aprender algumas coisas muito importantes com relação a esta oração hoje. Está registrado lá no livro de Mateus, capítulo 26. Ela é registrada também em Marcos e em Lucas. Mas nós vamos pegar aqui de Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao versículo 46, que nos diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegado a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Meus irmãos, nesse momento difícil na vida de Cristo, ele menciona aqui que ficou extremamente angustiado, triste, porque ele estava pressentindo que a morte de cruz é uma morte terrível. E ele, diante do sofrimento que estava para vir, então ele vai buscar em Deus algumas possibilidades de mudanças. Mas foi com um coração muito humilhado diante do Pai. Foi com um coração humilde para ouvir o que o Pai tinha. E nós vamos aprender alguma coisa muito importante quando o sofrimento bate à nossa porta, quando as perspectivas não são boas, quando as situações não são favoráveis. E é por isso que nós intitulamos esse momento aqui de a oração é necessária na vida do crente. A oração, ela é extremamente necessária. A oração é necessária para fortalecer a fé, né? Para a confissão de nossos pecados, para nos colocar no altar do Senhor. Ela é essencial para isso, meus irmãos. Uma vez uma menina me perguntou assim: por que nós devemos orar se Deus já sabe a resposta, se Deus já sabe tudo, sabe até o que nós vamos pedir, né? E já vai atender conforme Ele quer? Por que nós temos que orar? Nós temos que orar, eu falei para ela, para um fortalecimento da nossa fé, para uma aproximação com o nosso Deus, né? Para a confissão de nossos pecados, para nos colocar lá no altar, orando de joelhos diante de Deus, e principalmente buscar qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso, meus irmãos. Qual tem sido a vontade de Deus para as nossas vidas? Tudo isso é feito, meus irmãos, através da oração. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que gostam muito de só ler a Bíblia. Dizem que leem a Bíblia. Pessoas que não oram muito também não são muito de ler Bíblia. Mas dizem que leem a Bíblia. E aí esquecem-se do principal, de algo que, né, a própria Bíblia recomenda que venhamos a estar constantemente na presença do Pai. Caminhar com Jesus. Eu gosto muito quando falo em caminhar com Jesus, da caminhada a caminho de Emaús, quando aqueles dois discípulos, logo após a morte de Jesus, logo após a ressurreição, aliás, eles dois vão caminhando e Jesus chega perto deles e começa a conversar e ensinar as Escrituras. E se você é um crente salvo, você vai gostar de andar com Jesus. Ande com Jesus. Mas lembre-se, andar com Jesus significa conversar com Ele. Não é simplesmente ouvir, mas sim conversar, sentar. Há momentos que nós temos que ficar ali junto de Deus, a sós, quieto, meditando na palavra, remoendo, né? E é isso que nós vamos aprender hoje. A primeira coisa que nós vamos observar aqui do versículo 36 ao 38 é motivos para buscar a Deus. Meus irmãos, se existe uma coisa que existe na vida de todo crente, é motivo para buscar a Deus.
Às vezes a pessoa acha assim, não, porque eu já sou crente, aceitei Jesus, e a minha vida vai navegar tranquilamente, porque agora eu sou crente, Deus me ama, Deus, né? Mas só que não é bem assim, né, meus irmãos? Até mesmo aqueles que são pregadores, né? De que depois que você é salvo, você não vai ter mais tanto sofrimento, não vai ter mais isso, aquilo, repreende o mal, repreende aquilo. Prestem bem atenção. Estatisticamente fica provado que essas pessoas estão cheias de problemas, queridos. Estão cheios de problemas, coisas difíceis de resolver. Porque a vida não é assim. Jesus deixou bem claro. Tereis aflições. Neste mundo tereis aflições. Não adianta querer escapar disso. A solução para as aflições que sobrevêm sobre as nossas vidas é conversar com Ele. Muitas das vezes, meus irmãos, nós não queremos fazer isso. Muitas vezes nós cometemos o erro de tentar lutar sozinho. E é onde a gente erra gravemente. Uma das primeiras características que nós vamos observar aqui do versículo 36 ao 38 é o motivo para buscar a Deus. Primeiro, buscar a Deus a sós com o Pai. Se você observar bem o versículo 36, e foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmanes e disse, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Ele foi sozinho. Ele queria estar com o Pai sozinho. A oração, meus irmãos, a determinadas orações, é só entre nós e o Pai. Sim, meus irmãos, tem orações que nós, como crente, tá, filhos de Deus, sentimos uma necessidade de às vezes fechar um quarto, de às vezes sair de casa, sentar lá debaixo de uma árvore e conversar com o Senhor, conversar com o Pai. Há momentos que nós desejamos isso, a nossa alma necessita disso, de estar a sós com o Pai, né? Aqui Jesus, meus irmãos, dá uma grande demonstração de ser 100% homem. Ele também estava, meus irmãos, sujeito aos mesmos sofrimentos que os homens. E aqui ele está sofrendo como homem. E aqui ele começa a nos ensinar coisas maravilhosas a respeito disso. Que nós, como seres humanos, como homens, necessitamos sim, primeiramente, muitas vezes, estar a sós com Deus. Tá? Lá naquele canto, sozinho. Tá? E também, meus irmãos, muitas das vezes nós precisamos de estar em companhia dos irmãos. Você vai observar no texto que ele leva os discípulos com ele. Por quê? Ele leva os discípulos com ele porque há momentos, meus irmãos, que nós nem conseguimos orar. Já notou isso? Nós entramos numa situação difícil, não que Jesus Cristo não conseguisse orar, mas você observa que as orações dele são poucas palavras. Né? Ele se dirige ao Pai com poucas palavras. Ele está angustiado, ele está triste. Tá? E é interessante porque muitas das vezes nós precisamos da oração do irmão. Nós precisamos que o irmão nos ajude. Nós precisamos que o irmão nos dê uma força. E é nesse momento, meu irmão, você que é filho, que é fiel no Senhor, que está atento à igreja, que está atento aos irmãos que estão em dificuldade, que estão passando por dificuldades e tempestades. Quantas vezes, meus irmãos, a gente não consegue ir lá ajudar, mas consegue botar o joelho no chão, intercedendo por aquela pessoa. Não é verdade? Nós precisamos assim. Billy Graham dizia que enquanto ele pregava, tá, muitas das vezes ele estava pregando, ele se sentia abençoado, porque existia uma mulher que orava intercedendo por ele. Sozinha, lá na casa dela. Todo dia ela ia lá e intercedia no horário do culto. Isso é essencial, é muito útil, meus irmãos. Nós somos família. É por isso que a oração é necessária, para unir, para estarmos ao redor, para estarmos juntos com Cristo. Há momentos que precisamos dos irmãos. Sim, meus irmãos. Há muitas vezes, meus irmãos, nós não passamos por crises difíceis, por perdas, por situações ruins, que nós não conseguimos centralizar a mente, nós não conseguimos organizar o pensamento, nós não conseguimos nem sequer achar palavras para se dirigir ao Pai. Ficamos ali junto do Pai e pedimos para os irmãos, orem junto comigo, orem por mim. Porque a intercessão, meus irmãos, a oração do justo muito pode, tá? E essa é a primeira coisa, motivo para buscar a presença de Deus. Motivos são muitos, são tristezas, são dificuldades, né? Há momentos que nós vamos precisar dos irmãos, com certeza. Porque muitas vezes, meus irmãos, o sofrimento, ele nos deixa fragilizado.
ficamos fracos. Uma vez o pastor foi visitar uma irmã que estava lá triste, aborrecida, falou para o pastor, pastor, eu não estou conseguindo, eu estou triste, eu estou até com vergonha. Tá? Aí o pastor falou para ela assim, querida, preste atenção numa coisa, Jesus passou pela mesma coisa. E Jesus tinha um monte de discípulos ao seu redor, Jesus fez grandes obras, quando chegou no momento dele orar, chegou no momento dele buscar o Pai, ele estava sozinho. Chamou os discípulos para ir junto e essa ajuda foi bem fraca, como nós vamos observar aqui. Nós precisamos, irmãos. Por isso, meu irmão, aqui na igreja o pessoal já me conhece, que eu sou um cri-cri danado com esse negócio de não ir na igreja. Pessoas já professaram a sua fé, então, né? Vão na igreja, parece que estão indo num parque, vão passear uma vez ou outra, uma vez por mês, aparecem na igreja, e de vez em quando ainda querem brigar comigo, porque eu não avisei que ia ter Santa Ceia. Eu não aviso mesmo, não aviso ninguém. Quem quer saber como é que a igreja está andando, ande com ela. Quem quer saber se tem Santa Ceia, vai na igreja. O aviso é dado lá na escola dominical. Nem no domingo à noite eu dou. Sabe por quê? Porque os irmãozinhos gostam de receber, né, notícia, ó, manda um e-mail para mim. Não vou mandar e-mail não, é necessário comunhão. É necessário estarmos juntos. Para que não se crie a ideia de isolamento, aquela ideia de se afastar. Nós já passamos por uma pandemia que nos deixou bem fragilizados. Estamos passando, aliás. Não é? E nós sentimos na pele o que significa isso. Né? Não poder congregar, não poder conversar com o irmão. É muito triste. Mas isso aconteceu. E ainda está acontecendo em muitos lugares. Então, meu irmão, é momento de nós estarmos atentos a uns aos outros. Jesus Cristo vai orar a sós com o Pai, pede o apoio dos discípulos. Eu vou ali conversar com meu Pai, vou a sós. Meu problema é entre eu e o meu Pai. Mas vocês também já sabem qual é o meu problema, eu vou para a cruz daqui a pouco. E vocês então orem por mim. Eles também saberiam qual era o problema. Jesus estava pedindo ajuda, Jesus estava pedindo que o Pai tivesse misericórdia, que o Pai estendesse a sua vontade de uma forma um pouco diferente daquela que os evitasse sofrer. Mas ele vai com um propósito muito sério quando vai buscar essa oração. Quando chega no versículo 39 ao 40, nós vamos encontrar uma questão muito importante para nós. Para buscar a vontade de Deus. Não é só motivo para buscar a Deus, que motivo todos nós temos. Mas será que nós estamos dispostos a buscar a vontade de Deus? Mesmo quando a vontade de Deus não é aquilo que nós achamos que deveria de ser. Às vezes nós vamos buscar a vontade de Deus para Deus abençoar nossa vida e não permitir que nós venhamos a sofrer. Não é que Jesus sentisse ou não, Jesus é que está ensinando, tá, meus irmãos? É igualzinho no deserto, lá na presença do diabo. Alguém chegou a escrever certa vez aí, um doutor, que era possível Jesus cair. Não, isso é impossível Jesus cair. Né? Era impossível. Ele foi lá para ensinar como é que se enfrenta o inimigo, com a palavra de Deus. Ponto. E agora ele está aqui no Getsemane, está orando ao Pai, está buscando ao Pai para transmitir a nós. Realmente ele está angustiado, está triste, porque ele é um ser humano. E como um homem que ele está nos ensinando. Sim, meu irmão. E como um homem que ele é, que ainda é homem ressurreto, tá? É o único ser humano ressurreto no céu, hein? Preste bem atenção. E é interessante que nós temos que descobrir essa caminhada, tá? Porque nós temos que buscar a vontade de Deus. No versículo 39, nós vamos encontrar isso aqui, ó. Quando Jesus disse, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sim, meu irmão. Você está disposto a orar? Está ruim a situação? Está feia a coisa? Está disposto a aceitar essa situação? Porque essa é a vontade de Deus naquele momento para nos ensinar, para nos educar, para nos trazer a sua santa presença, para nos humilhar. Estão lembrados lá do povo atravessando o deserto, quando o Senhor Deus fala lá em Deuteronômio, lá no capítulo 8, ele diz o quê? Eu te fiz passar por esse deserto para te humilhar, para saber se tu irias ou não guardar as minhas palavras, guardar os meus mandamentos. Sim, meu irmão, Deus sabia se o povo iria ou não guardar, mas o povo não sabia. O povo achava que sim. E muitas vezes nós
como crente, também achamos que podemos passar por qualquer tipo de situação, mas o Senhor Deus está mostrando a cada dia que passa para nós que além de nós termos que buscar em oração, ter vida de consagrada a Ele, nós também temos que colocar no nosso coração em buscar a vontade soberana dEle. Às vezes as pessoas têm até medo de perguntar para Deus qual é a vontade soberana dEle. Sabe por quê, meu irmão? Porque constrói uma imagem que a vontade de Deus é só mesmo o sofrimento. Não é não. Tira isso da cabeça. Não é mesmo. Pode ter certeza disso, tá? Diante do sofrimento e da dor, pedimos a Deus, muitas das vezes, mesma coisa aperta tanto, que a dor fica ruim, a coisa fica esquisita, a coisa não tem saída, as portas se fecham e a gente fica encurralado no canto. E muitas das vezes, meus irmãos, quando nós não vemos saída, nós começamos a buscar em Deus alguma... E tem aquele que dá culpa a Deus, hein? Tem aquele que, se Deus fosse bom comigo, não estava fazendo isso. É por ele ser bom que ele está fazendo. Deus não me ama mais, tanto te ama que está te disciplinando. Que se ele fosse um pai que não amasse, ele largava sozinho aí no mundão para ver como é que é bom. Não é? Ele disciplina, ele cuida, não é? Ele busca, ele puxa a orelha, ele traz de volta. Isso mesmo. Por quê? Porque é necessário, meus irmãos, e muitas das vezes nós estamos ali diante de Deus pedindo outras possibilidades. Jesus disse, se for possível, passa de mim esse cálice. Só que nós vamos aprender com Deus, meus irmãos, aquilo que Jesus acaba de nos ensinar. Ele diz aqui assim, se for possível, ele diz assim, olha, ao 39, adiantando-se um pouco, disse, se for possível, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, e eu sei que não é possível, porque eu vim aqui para morrer por eles. Ele tem consciência disso. Mas ele queria morrer por ele sem sofrer, mas a morte e o sofrimento andam junto. Eu fico imaginando muitas das vezes o quanto o pai olhou para aquele filho amado dele e ele disse que era amado. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E lá na Transfiguração ele diz o que? Este é meu filho amado, a ele ouvi. Hein? Quantas vezes, meus irmãos, esse pai olhou, o Senhor nosso Deus, olhou para o filho, querendo, se pudesse, ele tirava. Mas o amor dele é tão grande, tá, que ele resolve nem atender a oração do filho. Ele já tinha botado no coração do filho que o filho tinha que fazer aquilo. E muitas vezes, meus irmãos, nós também estamos em situações onde nós temos que passar por aquilo. Não adianta querer pegar caminhos curtos. Não adianta querer pedir a Deus para abreviar. Deus não vai abreviar. Deus é sábio. O plano de Deus é perfeito. Viu? O plano de Deus é perfeito, ele é sábio. E quando ele determina algo para a minha vida, o que eu tenho que buscar é a vontade soberana dele. Isso mesmo, porque se eu não busco a vontade soberana deles, eu vou querer que Deus faça a minha vontade. Mas quantas vezes, meus irmãos, a nossa vontade é contrária à vontade de Deus? Não é o caso de Jesus Cristo. Jesus Cristo sabia o que ia acontecer com ele. Jesus Cristo pede ao Pai, se possível. O Pai nem responde, é um silêncio total. E ele entendeu. Ele aprendeu. Isso mesmo. Ele aprendeu a ouvir o silêncio do Pai. Isso acontece lá na cruz de novo. Deus meu, por que me desamparaste? O silêncio de Deus. Aprendeu a ouvir o silêncio de Deus? Há muita coisa que é dita por Deus ao nosso coração com o seu silêncio. Principalmente quando nós estamos buscando algo com arrogância. Não é o caso do Senhor Jesus, vocês sabem disso. Mas nós não, nós somos arrogantes, nós somos presunçosos. Nós não queremos sofrer, nós achamos que, humanamente falando, ninguém gosta de sofrer. Jesus deixou isso claro. Não é verdade? Humanamente falando, mas humanamente falando, ele se curva diante da vontade soberana de Deus, porque ele está buscando a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que ele sofresse naquele momento, tinha chegado ao ápice da sua missão, estava chegando ao final da sua missão. Então, o que estava determinado nas Sagradas Escrituras, ele iria cumprir, não passaria um tio. Nada iria passar dali que ele não cumprisse, e a lei exigia isso. E ele está lá na cruz agora, está indo para a cruz.
E quantas vezes, meus irmãos, nós com muito menos coisa, né? A gente nem se compara ao sofrimento de Jesus, né? A gente dá uma dorzinha aí nas costas, já fica apavorado. Se vai no médico lá, mas leva um exame lá que aparece alguma coisa estranha lá, já começa a ficar apavorado. Já começa a pedir a Deus, Senhor, me tira disso, Senhor, alivia isso, Senhor, acaba com isso. Tem que orar mesmo. Tem que buscar mesmo, mas eu quero ver terminar a oração dizendo que seja feita a tua soberana e digna vontade sobre a minha vida. Revela, me consola, para mim poder viver a tua vontade. Me dê forças para viver a tua vontade. Isso, meus irmãos, é necessário força, tá? Esvaziando-se de si mesmo para aceitar a vontade de Deus. Quando Jesus Cristo buscou o Pai aqui nessa oração, ele esvaziou-se de si mesmo. Nós estamos tratando aqui do Filho de Deus, herdeiro de tudo, criador de tudo, senhor de tudo. Vai lá, leia o que Paulo escreve sobre ele lá em Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 em diante, você vai descobrir lá o que é ele. Isso mesmo. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele está ali se curvando diante do Pai. E aceitou a vontade soberana de Deus. Esvaziou-se. O esvaziar é muito importante, meus irmãos, para aquele que quer buscar a vontade de Deus. Esvaziar-se, tirar o ego fora. Sou merecedor de nada. Dependo totalmente da graça do Pai. Que bênção, hein? Já pensou essa qualidade na vida espiritual de um crente, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Hein? Já imaginou a capacidade imensa que tem de se esvaziar, de sair de dentro de si, de sair de suas cobranças, de sair de seus direitos, achar que tem direitos? Eu tenho muito medo dessas igrejas que ficam pregando. Você tem direitos. Você sabe qual é o direito do pecador? O salário do pecado é a morte. Ninguém fala isso, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A pessoa só fala em direito. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o salário do pecado é a morte. Vai pedir direito, vai. Cair sob a justiça de Deus, vai. Esse é o nosso direito. Mas glória a Deus que Jesus Cristo realmente foi naquele momento lá orar e disse: Pai, se faça conforme tu queres. Esvaziou-se. Eu não quero nada, não quero nada. Quero fazer a tua vontade. Quantas vezes nós vamos buscando a presença de Deus com esse sentimento no coração? Eu não quero nada. Pai, revela para mim o que tu queres. Quantos planos nós temos feito e não temos buscado a presença de Deus? Vai casar, meu irmão? Está buscando a presença de Deus ou perguntou para Deus: Senhor, quem é a esposa que tu vai me dar? Mostra para mim. Eu estou procurando. Não vá pedir a Deus ficar de braço cruzado para um belo dia a Cinderela bater lá na tua porta. Não vai. Vai tratar de procurar. Dentro dos princípios estabelecidos pelo próprio Pai. Aí ele indica quem. Não é verdade? Ah, meus irmãos, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos para atingir a vontade, para conhecer a vontade de Deus. Parece difícil, não parece um problema? Muito difícil. Quando nós estamos passando pela tempestade, meus irmãos, ninguém vê o fim da tempestade. Você não vê o fim, você parece que aquilo vai durar uma eternidade. Quantas vezes tem problema na nossa vida, meus irmãos, que a gente parece que ninguém vai ajudar, que a coisa está ruim mesmo, não vai ter jeito, que nem Deus vai se envolver com aquilo. Engana-se aquele que pensa assim. Engana-se. Porque aquilo que o Pai estava preservando para o Filho ali, que era a sua soberana vontade dele morrer na cruz por nós, Jesus Cristo consumou na cruz, saiu vitorioso. Diz a Bíblia que ele chegou no céu, você vai encontrar lá em Atos que ele chegou ao céu, tá? E foi recebido pelos anjos, por toda aquela criação, sentou-se no trono do Pai. Honra e glória para Jesus. Para você também. Você não vai sentar no trono do Pai. Mas você será vitorioso se for realmente uma pessoa que mantém-se firme diante do Senhor e esvaziando-se de si mesmo, não exigindo nada do que merece. Como o salmista já dizia lá atrás: não me dê demais para mim não ficar arrogante, se perder, não me dê de medo para mim não vir blasfemar. Me dê a quantidade certa que é para mim viver tranquilo. Esse é o pedido segundo a soberana vontade de Deus. Peça. Eu gosto muito do pedido de Salomão. O Senhor Deus vira para Salomão e diz assim: Salomão, peça o que quiseres que eu te darei. Eu fico imaginando se perguntasse assim pro Duval. Fico.
Senhor, pode pedir o que você quiser do Val. Eu falo assim, me dá uma casa bonita, me dá um carrão, me dá uma conta recheada, né? Tem saúde até com 120 anos aí, para mim durar sem dor nenhuma, igual Moisés, né? Viveu até 120 anos sem dor nenhuma, que benção. Pois então, foi lá, não é? Esse seria o meu pedido, mas o de Salomão não foi esse. Salomão, quando viu que o Senhor Deus falou aquilo, ele falou assim, eu te peço que tu me dê sabedoria para governar o teu povo. Sabe qual foi a resposta de Deus? Como não pediste carros de guerra, nem exércitos, nem a forças, eu te darei tudo isso e te darei sabedoria como homem nenhum jamais teve igual, a não ser o Senhor Jesus. Entende, meu irmão? Vitória, humildade, chegar diante do Pai para descobrir a vontade soberana dele e buscar essa vontade soberana de Deus. Sim! Como nós temos vivido de acordo com isso, se nós estamos vivendo, pode ter certeza que você vai sair vitorioso. Vai! Às vezes nós pensamos em vitória. Eu tenho uma dificuldade com algumas pessoas que acham que bênção, analisa a bênção de uma forma diferente da Bíblia. As pessoas acham que só é bênção quando as coisas vêm assim, grandiosas, né? Muitas bênçãos, dinheiro, casa, fazenda. Esse homem abençoado. Quanta gente que tem tanta coisa está indo para o inferno. Porque não é bênção, a bênção não é medida assim. Quantas vezes você viu alguém dizer que foi abençoado porque aprendeu a amar, perdoar? Quantas vezes você já viu alguém dizer assim, olha, eu fui abençoado porque minha irmã, porque meu irmão, porque minha mãe, minha avó, eles realmente, o Senhor Jesus tocou no coração e eles foram salvos. Que bênção! Isso é bênção. Isso é a bênção. Mas às vezes eu vou diante de Deus procurar a bênção de Deus para a minha vida de uma maneira equivocada. E muitas vezes não leva. Lembra do Tiago? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para vos esbanjardes. Não é por aí. Bênçãos espirituais. Você já experimentou algumas? Pega lá as 9 manifestações do Espírito Santo e vê se tem umas 4 ou 5 daquela, pelo menos. São 9. Umas 4 ou 5 já tá bom. Porque aquelas lá são virtudes de Jesus no nosso coração. Se você tiver a primeira virtude, já está excelente, porque o resto todinho é consequência daquela. Amor. Isso. Amor, paz. Quem ama, tem paz. Quem ama e tem paz é alegre. Vai emendando aquelas virtudes, mas na outra você vai ver que é tudo vinculado ao amor. Você tem amor? Paulo dedica o capítulo 1 Coríntios, capítulo 13, ao amor. Aí eu pergunto para você, nós estamos sendo vitoriosos dentro daquilo que o Senhor Deus quer para mim? Hein? Ou achamos que nós só podemos ser vitoriosos se tivermos grandes coisas? Não. Às vezes você não tem grandes coisas. Diz para mim se Daniel era um homem abençoado no cativeiro babilônico. Ele foi abençoado, ele era um homem abençoado? Estava preso num país estrangeiro. Não estava. Mas eu te pergunto, como aquele homem era amado na presença de Deus? Quem falou isso foi Miguel. Isso. Miguel não, Gabriel. Miguel é o anjo, o príncipe da guerra. Mas o Gabriel não. Gabriel leva uma conversa boa lá para Daniel. Daniel, tu és homem muito amado na presença de Deus. Que bênção, meus irmãos. Abraão, amigo de Deus. Meu. Hein? Não há justo como Jó. Isso é bênção. Bênção demais da conta. Não, aquela coisa errada. Que é isso? Isso é bênção. É você conversar com uma pessoa, é você orar por uma pessoa e Deus restaurá-la. É você orar por uma pessoa doente e Deus restaurar. Não vai te dar estrelismo nenhum, não vai virar estrela. Mas Deus atendeu no momento certo, no dia certo, por causa da tua oração. Isso nós vamos guardando lá no coração. E aí que nós vamos entender que somos salvos. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como? Quando Deus nos abençoa espiritualmente, o Espírito Santo está dizendo para nós, olha, ele atendeu a sua oração porque você é filho de Deus.
Esse é o testemunho que eu dou para vocês. Uma outra coisa que nós vamos encontrar nesse texto, que está lá do 41 ao 44, que nós devemos estar constantemente prontos para combater nossas fraquezas. No 41, Jesus começa a vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é o quê? Fraca. Fraquinho. E tem gente que se acha, né? Eu estou pronto. Eu posso ser tentado de qualquer maneira que eu resisto. Vai nessa não, hein? Vai nessa não, que a carne é fraca. Já falei aqui uma vez que eu era presidente de uma mocidade. Um jovem chegou para mim e falou assim: Duval, vamos evangelizar lá na boate e tal, não sei de onde. Eu olhei para ele e falei assim: qual é a tua intenção, rapaz, de ir lá para a boate? Você está se achando poderoso? Então, não vai não. Vai não, porque tu vai entrar e não vai sair mais de lá. Deixa isso quieto. Viu? Vamos pregar o evangelho por aqui mesmo, aqui por perto, aquele povo sai de lá, sai brigando para eles aí na rua. Né? Sai querendo achar que é o rei. Não vá cutucar a onça com vara curta, porque ela vai te pular em cima. Cuidado. Não tem ninguém forte o suficiente. A carne é fraca. A carne é fraca. Não te expõe. Não te expõe. Se você se expõe, vai ter problema. Problemas graves. Tá? Nós temos que aprender, meus irmãos, que nós ainda estamos na carne. Espiritualmente nós estamos bem, nós estamos salvos, está tranquilo. Mas sabe que nós somos um salvo que habita nesse corpo. Por isso ainda somos chamados de pecadores. E a carne, aqui tem coisa, meus irmãos, quer dar uma olhadinha lá em Marcos 7, do 23 em diante, do 21, 22, 23 ali, você vai descobrir coisa ali. Que estas coisas estão no coração do homem. Lá no coração do homem, as maledicências, os pecados, os homicídios, os adultérios, as coisas lá. Está lá guardadinho, lá, está quietinho. Lá, o diabo passa por perto. Eu não vou adulterar porque eu sou forte. O diabo manda uma mulher bonita passar perto, acabou. Manda um rapaz bonito passar perto dela, acabou. Por quê? Porque é fraco. Por isso temos que orar. Por isso que a oração é necessária. Se você é viciado em alguma coisa, sai de perto. Abandonar tem que sair de perto, não pode ficar perto não. Eu consigo resistir estando no mesmo ambiente. Não consegue. Tenha consciência disso. A pessoa que mais tinha consciência nessa área de sexo e de tentação da carne foi o José lá no Egito. Estou lembrado disso. Quando a mulher de Potifar foi se insinuando para o lado dele, ele largou ela para trás, ela saiu correndo. Ele disse, ele pensou que você porventura pecaria eu contra o meu Deus. Olha a intimidade desse homem com Deus. Olha o quanto ele reverenciava Deus em sua vida. A carne é fraca, às vezes acaba de dizer para os discípulos. Ela é fraca tanto espiritualmente, em questões espirituais, e também é fraca na questão física. A Bíblia diz que eles estavam cansados. Está cansadão. Isso mesmo. A carne é fraca. Eles estavam cansados, os olhos estavam pesados, estavam com sono. Para descobrir a vontade de Deus é necessário perseverança na oração. A Bíblia diz aqui no texto do versículo 41 ao 44 que Jesus voltou a orar. Desistiu não. Às vezes nós não, né? Nós desistimos, né? Primeiro não, nós viramos as costas, vamos embora. Tem orado tanto, mas não tem resposta. Vou embora, não oro mais. Não tirou isso. Da onde você tirou que você vai parar de orar? Pode não. Tem que perseverar, ficar firme no Senhor. Entendeu? Firme. Jesus falou e voltou a orar. Né? Pronto, a carne é fraca, tornando a retirar-se, orou de novo. Olha lá o 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça a tua vontade. Ponto. Certificou-se de que a vontade de Deus não ia mudar mesmo. Então agora ele transmite para nós uma ideia. Né?
que nós temos que combater nossas fraquezas. Às vezes nós somos muito fracos. Quando ele volta da oração, já com a vontade de Deus definida em sua alma, então ele vai buscar os discípulos, chega lá, os discípulos não dormiram, dormiram, tá? A fraqueza, meus irmãos, é algo constante na vida do homem. Presta bem atenção nisso, tá? Às vezes, eu vou trabalhar, eu trabalho de manhã, de tarde, de dia, de noite, chego em casa cansado, aí quer ler a Bíblia cansado. Sabe o que vai acontecer com a pessoa que lê a Bíblia cansado? Ela dorme lendo a Bíblia. Aí fala para mim assim, oxa, como eu sou espiritual, eu dormi com a Bíblia cheia de mim. Você fez errado. Você já imaginou você conversando com alguém, ou alguém conversando contigo, e você de repente, no meio da conversa, pega no sono? Como é que ia ser essa conversa? Mas as pessoas querem fazer isso com o Senhor. Quer ler a Bíblia dele e dormir. Não dá. Falta reverência, falta respeito. Falta respeito. Não tem nada que dormir com dormir. Minha gente, eu olhei para orar, me deu um sono. Então não ora naquela hora. Escolhe a melhor hora para poder orar, a melhor hora para poder ler a Bíblia. Porque se não for assim, não é aceito. Isso é displicência. Você tratar as coisas de Deus com leviandade. Não é por aí. Fraqueza é algo que está constantemente na vida do homem. Constantemente. Nós somos sempre fracos. Nós somos sempre tentados a não ir na igreja, a ficar desanimado, a criticar os outros, porque o pastor da minha igreja está cheio de problema. Né? Eu conheço um provérbio, conheço um provérbio dos anos, todo bom cobrador é mal pagador. Já notou isso? Não, é assim mesmo que funciona. É aquele irmãozinho que não trabalha na igreja, vive dando trabalho, é o que critica pastor, critica a sociedade, critica todo mundo, e ele é o problema, ele esqueceu de olhar para dentro. Jesus, nós devemos sempre de ouvir a palavra de Jesus. Jesus volta aqui deixando novamente, foi orar de novo, pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Eu repetindo as mesmas palavras. Jesus insistiu até quando deu. Agora, acabou. Chega perto dos discípulos, volta. E o que ele encontra? Os discípulos ativos. Não, levantaram tudo. Aprenderam no primeiro puxão de orelha, né? Não aprenderam no primeiro, não. No segundo ele chamou, então vamos para o terceiro. No terceiro ele fala, bom, agora estavam caindo de sono. Você já foi na igreja lá com o pessoal com sono? Eu já fui. Sono. Abre aquele bocão na hora do culto. Abre o bocão. Não quer dormir. Meu irmão, quer dormir, fica em casa. Vai para a igreja não, que é feio. Isso mesmo. Fica em casa. Não precisa ir para lá dormir lá. O que você aproveitou do culto? Nada. O que você cantou? Nada. Qual é a tua ligação com Deus? Nenhuma. Para que serviu o sermão? Para nada. Por quê? Porque dormiu. Não é lugar de dormir. Igualzinho no Getsemane. Não é lugar de dormir. É hora de orar. É hora de buscar a Deus. Interessante, né, meus irmãos? Que é por aí que funciona. E por fim, meus irmãos, do 45 ao 46, então voltou para os discípulos, estavam dormindo ainda, e repousando. É hora de orar, mas é hora de atitude. Tem crente que só ora, mas não toma atitude nenhuma. Já viu, meu irmão? Tem. Senhor, me arruma um emprego. Senhor, eu preciso trabalhar. Amanhece o dia, levanta meio-dia. Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, ele não trabalha. Senhor, eu preciso de nada, não arrumo um serviço. Deus não tem me abençoado. Vai acordar às 6 horas da manhã e vai procurar. Porque se não for, não vai cair emprego na tua porta. Pode tratar de ir buscar. Aí você vai encontrar a bênção. Não fica aí pensando que a bênção tem um obstáculo, viu? Tem pedra na frente para ressuscitar laço. Quem tira a pedra, nós mesmo. Nós tiramos a pedra. Vamos tomar uma atitude, se mexer, né? Duval, ora por mim que amanhã eu vou fazer prova. Dentro da igreja falou comigo uma vez. Duval, ora por mim porque amanhã eu vou fazer prova. Você estudou? Se não estudou, não vou nem orar. Por quê? Você está pensando que o Senhor Deus vai fazer o quê? Vai abrir a tua cabeça e botar a resposta lá.
Aí acha que ele vai fazer esse papel contigo? Não vai. Vai estudar. Está estudando? Se está estudando, eu oro para ajudar ele a lembrar. Está lá na cabeça que estudou bastante. Agora, não vem para cá dizer que não estudou e que quer que Deus abençoe a prova. Não, vai passar na prova e acabou. Pronto. É assim que funciona. Né? Uma das coisas que nós vamos pedir que é hora de orar, mas de atitude. Não ceder ao cansaço, na preguiça, porque o inimigo não dorme, hein, gente? Os discípulos estavam dormindo, meus irmãos, e o perigo se aproximando. Jesus acabou de orar a terceira vez, já foi depressa lá avisar os discípulos. Levanta, vocês ainda estão dormindo e descansando. Levanta, porque o Filho do Homem já está sendo entregue aos pecadores. Ah, meus irmãos, como tem crente dormindo do lado do pecado. Como tem crente dormindo do lado, meus irmãos, de situações que não pode dormir. Tem que estar alerta, tem que tomar atitude, tem que se mexer. Para não ser apanhado de surpresa, meu irmão. Para não ser apanhado de surpresa. Tem muito crente apanhado de surpresa. Quando acontece alguma coisa, ai, por que foi comigo? Prevenir é melhor que remediar, meu irmão. Vamos orar. Vamos buscar, vamos tomar atitude, vamos se mexer. Jesus Cristo foi lá, Jesus Cristo orou. Em nenhum momento Jesus sentou para dormir. Jesus caminhava igual a eles, andava com eles e no mesmo lugar que eles foram, eles iam tudo atrás de Jesus. Chegaram lá cansados e foram dormir. Jesus Cristo não deu bola para esse negócio de cansaço, não. Tem dia que não dá para ficar cansado, não. Tem que ir para a igreja. Eu não vejo ninguém cansado para ir trabalhar. Os irmãos já viram aí? O pessoal fica cansado só no domingo, na hora do culto. Quando chega na segunda-feira, está cedinho de pé, vai trabalhar, porque se não for, não vem. Na igreja também é assim, a pessoa não vai porque está dormindo, está cansada. Aí a igreja pode, a igreja pode. Aí o diabo está de lá só olhando assim, agora está na hora de dar o bote. E dá mesmo, hein? E o que acontece são essas coisas, meus irmãos. E não ser apanhado de surpresa, prevenir é melhor. Vigiar porque não sabemos quando o inimigo vai atacar. Ele não manda um WhatsApp. Agora é o WhatsApp. E-mail, um telefonemazinho. Ô Duval, se prepara aí que eu vou te atacar. Não. Ele vai atacar exatamente no ponto mais fraco. Você sabe quando que ele atacou Jesus? No deserto? Depois de 40 dias, quando Jesus estava com fome, sede e cansado. Ele achou um ponto fraco. Falou, agora eu pego ele. Se deu mal. Porque Jesus não cedia. Lembra uma coisa, meu irmão. Esteja pronto, vigiando e orando constantemente. Sabe por quê? Porque o inimigo não dorme, não descansa, está atento, andando ao vosso redor como um leão, querendo vos tragar e despedaçar. É isso mesmo. Ele anda ao redor de vós como um leão. Leão caça à noite. Quando você está dormindo, ele está caçando. Isso. Algumas características do diabo é a do leão. Ele é como o leão, que caça. Vai à caça, enquanto não abate, ele não sossega. É ou não é? E aí eu pergunto para o irmão, será que nós estamos orando porque consideramos a oração necessária para nossas vidas? Porque ela é necessária. Porque podemos ser atacados. A oração é necessária porque nós temos motivo para buscar a oração, para buscar a Deus. Não é mesmo? Ela é necessária para buscar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na sua vida? Ela é necessária para combater as nossas fraquezas, meus irmãos. E ela é necessária também para sabermos discernir a hora de oração e hora de ação. Hora de andar. Hora de se mexer. Hora de procurar santidade. E não ficar aí achando que o inimigo não está percebendo as nossas fraquezas. Porque ele está. Eu vou concluir com Lucas 11:9. Por isso vos digo, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Lá em Jeremias 4 nós vamos encontrar a frase,
Todo aquele que me buscar de coração sincero me achará. Meu irmão, vamos nos consagrar em oração, porque ela é extremamente necessária. Ok? Muito bem, meus irmãos, nós vamos encerrar então esse momento de culto diante do nosso Deus, tá? Pedindo a Deus que nos oriente e nos fortaleça a cada dia que passa. Tem agradecimento de oração. Essa coisa arada aqui que não tem jeito, né, pai? Muito bem, meus irmãos. O João agradecendo pela Erni, a melhora dele. Vamos agradecer ao nosso Deus pela vida do Erni, que está se recuperando. Glória a Deus por isso. E Dalma Olívia. A Neuza entrou, a Noemi. Todo mundo que entrou aí, sejam bem-vindos e que Deus abençoe a vida de todos, tá? E a Dalma Olívia pediu pelo esposo dela. Dalma Olívia? É que agora... Dalva, né? Dalma. A Dalma Olívia. E pela cunhada, né, que... Vamos orar pelo esposo. Pela cunhada e pela igreja, por todos. Isso. E vamos orar por todos. Né, Dalma? Vamos continuar orando um pelos outros. Essencial para a vida do crente. Até quinta-feira, né? Vou acabar o hino. Depois acabo concluir. Até quinta-feira, meus irmãos, se Deus assim nos permitir. Amém? Vamos orar, meu irmão. Desculpa, eu esqueci. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos agradecidos por esse momento. Pedimos a tua bênção, ó Deus, para este início de semana. Esteja conosco, fortalecendo, e que nós possamos, ó Deus, estar sempre em nosso coração, sentindo a necessidade, ó Deus, de estarmos orando diante da tua presença. Te buscando, ó Deus, com fé, para que possamos ser atendidos por ti. Perdoa, Deus, o nosso pecado, as nossas falhas, é o que nós clamamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Pai. Até quinta, meus irmãos. Quinta-feira nós estamos aí, se o Senhor Deus permitir.